Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você, tá, como que funciona alguns dos principais processos da área de price dentro das distribuidoras, tá? Meu nome é Giovanni Coelho, sou especialista em price. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você já adquiriu o livro de formação de preço de venda mais tributação, que esse vídeo faz parte desse livro, tá? Então tá tudo conectado aqui, que esse livro é mais do que um livro, é um curso praticamente. Então vamos lá, processos de price. Vamos já para a prática. É o seguinte, quando você vai implementar a formação de o price dentro da sua empresa, o principal processo acaba sendo formação de preço de venda, a metodologia que você vai formar o preço de venda. O price, ele vai ser responsável por toda a lógica de formação de preço de venda. Então, ele vai ter que gerir o preço de compra, o desconto, o repasse, os impostos das compras, a margem, os impostos da venda e o preço de venda formado. Então, não tem como você falar assim, eu sou especialista aqui em price, forma preço, mas todos os impostos eu não olho. Quem olha é o fiscal. Não pode ser assim. Se você tiver com um imposto errado, você forma o preço de venda errado. Vamos pensar que um produto é monofásico, mas está parametrizado com PIS e COFINS. Você não pode simplesmente formar o preço de venda e falar, não, não é problema meu, é problema seu sim. O price é responsável por isso. Se ele vê alguma coisa errada na base, ele tem que falar, olha, está errado, corrige isso daí, corrige logo, né? Não erre mais. Por que está acontecendo esse erro, né? Para que tudo vai impactar no price. Então, o price acaba sendo uma receita, né? Imagina você vai fazer um bolo, tem vários ingredientes. Se algum desses ingredientes faltar ou tiver errado, o que vai acontecer? O bolo, que é o preço de venda, vai estar errado também. Então você não pode ser um fabricante de bolo e falar, não, eu fiz o bolo com os ingredientes, mas cada área põe o seu ingrediente, eu só misturo. Não, não pode ser assim, tá? Então você tem que ser responsável por essas informações. E esse preço que vai ser praticado, ele vai para o sistema de vendas, né? Vai ser formado no preço de venda. Muitas vezes pode ser que no início do price você tem que formar o preço de venda no próprio Excel para depois ser sistematizado. Até é importante isso, porque ele vai amadurecendo para depois você colocar no sistema. Se você colocar algo no sistema que não está amadurecido, muito provavelmente você vai mudar muitas vezes, vai ficar caro, tá? Então vamos continuar aqui. Formação de preço de venda, ele deve acompanhar e identificar também os indicadores que mudam o preço. O que muda o preço de venda? Primeiro, preço de compra. Se a indústria mudar o preço de compra, que você compra dela, mudou o preço. O desconto, repassa, se ela parar de dar. CST do produto, se o produto mudar de nacional para importado e a indústria não ajustar o preço, pode vir mais caro para você. A origem do fornecedor, antes era com 7, agora vem com 12. Será que ele vai aumentar o preço? Vai aumentar o IPI? Os impostos. Sempre que tiver uma mudança tributária, mudou o tributo, pode impactar no preço, tá? E a margem também, caso você ajustar a sua margem para aquela categoria, para aquele produto, vai impactar no preço. Caso nenhuma dessas informações mude, o preço continua ali. Então, às vezes você chega no distribuidor, os preços estão mudando, né? Por que mudou? Se não mudar, essas variáveis não mudou, nenhuma delas mudaram, por que o preço de venda está alterando? Aí a gente vai ver que tem erros aí que acontecem, tá? Outro ponto também, lembrando que vocês vão receber esse PowerPoint aqui também, tá? Esse vai ser em PDF, mas vai estar disponibilizado para vocês. Alinhamento de preço de compra, né? Então é o seguinte, muitas indústrias, cada um manda de um jeito a sua tabela. Depois você tem que interpretar cada uma delas. Manda em PDF, no Word, em texto. Então vira uma bagunça. Então a sua empresa, o seu distribuidor, ele tem que ter uma tabela padrão que não seja complicado para a indústria preencher, mas tem que ser uma tabela padrão que tenha os dados do produto, preço de tabela, repasse, desconto e o preço de compra final por estado, tá? Por que é por estado? Porque cada estado pode ter um preço. A indústria pode praticar um preço em Minas e outro em São Paulo. Então você tem que ter essa abertura para ela preencher isso. E aí você tem a certeza de qual que é o preço de aquisição que você vai ter no seu negócio. Continuando aqui.
Então, você tem que implementar esse processo na área de compra. Então, vai ter que alinhar o preço de compra, as condições comerciais. Então, inicialmente, como você não tem esse processo, pode ser que você precise comunicar com toda a indústria nesse momento. Olha, indústria, estou fazendo um novo alinhamento de preço de compra, preciso que você preencha isso para mim, porque ela vai formalizar o preço que ela está te vendendo. Tá? Tem indústria que nem consegue fazer isso. Mas você tem que falar, você tem que formalizar para mim qual que é o preço atual que está valendo agora, a condição, o desconto. Por quê? Quando esse preço alterar, o price tem que analisar quais são os impactos. Tá? Então vamos continuar aqui nesse processo. Então pega a base atual, né? Pega, coloca no modelo padrão, envia para a indústria confirmar as condições, e aí você tem o ok da indústria. Pode ser que a indústria preencha ou você já fala assim, é isso que está no meu sistema, é isso que você está me vendendo? Confirma. Então, o compras vai encaminhar, né, para a indústria todos os processos alinhados, tá? E é ideal que o distribuidor crie um e-mail chamado price, tá? Para todas as informações de preço e para o price. E se esse profissional sair da sua empresa um dia, os e-mails continuam nesse e-mail de price. Não é o e-mail do Paulo, do Pedro, tá? Que eles vão sair da empresa, vai ser um e-mail para a área, tá? Então, por exemplo, se a indústria muda o preço e esse cara saiu da empresa, você tem o histórico nesse e-mail. Então, é super importante, coisa besta, aqui parece besta, mas é importante mesmo ter o e-mail price@distribuidor, tá? O e-mail também deve ser organizado, se possível, é claro, por indústria, né? Se você coloca ali cada indústria ali numa pastinha, porque aí você tem um histórico de todas as comunicações de preço do passado. Por que eu falo isso? Muda o gerente comercial da indústria e ele fala que não era aquilo que estava alinhado. E aí você tem o histórico fácil para acessar ali. O Price, então, ele deve gerenciar esse e-mail, né, e confirmar sempre as mudanças e variações no preço. Então, sempre que uma indústria, né, alterar o preço, tá, tem que ser analisado. E outra coisa, divergência também. Sempre que tiver uma divergência de informação, tem que voltar para o compras. Não é o Price que alinha muitas vezes com a indústria, não. O Price ele pode fazer todo o processo ali e passa para o comprador, que é o responsável do link ali, ele alinhar com a indústria, tá? E aí ele fica ali por trás dos bastidores dando todo o suporte que precisar. Caso alguma indústria não envie, o comprador responsável que tem que cobrar, pressionar esse fornecedor para que ele envie essa informação. E quando qualquer informação alterar, quando tiver uma mudança de preço, desconto, sempre é importante alinhar a vigência, né? A indústria não vai avisar para você, vai mudar amanhã, não é correto, né? O correto é ela te dar, ó, mês que vem vai ter uma mudança de tabela. Então, o comprador vai receber essa comunicação, vai validar e depois ele vai mandar para a área lá responsável por validar todas as mudanças de preço. E essas mudanças de preço, você compara as condições atuais com as novas e pega a variação. O comprador recebendo essas variações, ele vai falar, eu aceito ou não. Vamos pensar que a indústria falou que dava uma variação de 5%, e aí no final, na hora que o price avaliou a mudança, né, aí deu uma mudança lá de 50%. Como é que fica essas variações aí? Compras deve aprovar essa mudança, então, se ele está de acordo, por que o compras tem que aprovar? Ele aprovou? Aprovou um aumento de 20%. Então, daqui a pouco o gerente de compras vai falar assim: cara, esse cara aprovou um aumento de 20%, entendeu? Então, aí ele se vira lá para conversar com o comprador, né? Fala assim, comprador, por que você aprovou um aumento tão alto desse? Aí eles têm que explicar os motivos. Então, e caso haja um aumento muito alto, muitas vezes o ideal é solicitar a validação aqui do gerente de compras. Isso por quê? Pode ser que o comprador, né, ele não está não está comprometido com a empresa, com os processos ali. Então, chegou o aumento e falou, pode aprovar, e aí vai subir um aumento muito alto que pode dar um grande impacto na empresa. Então,
Caso haja uma redução no preço também, pode ser que tenha que analisar o ressarcimento da indústria. O que é o ressarcimento? Ela baixou o preço, pensar, e eu tenho que abaixar meu preço na ponta. Todos os meus concorrentes já estão com preço mais baixo, porque não tinha estoque, eu estou cheio desse estoque. Então eu posso buscar junto à indústria um ressarcimento desse estoque. Caso haja uma mudança de CST, né, que é Código da Situação Tributária, o produto pode mudar de 7 para 12 ou para 4. Isso, vamos pensar que você estava com crédito de 12, agora o crédito vai para 4%. Então, a indústria teria que abaixar esse preço, tá? Porque senão ela vai estar dando menos crédito, ou seja, aumentou o lucro dela, porque ela está pagando menos imposto, e o seu crédito diminuiu. Então, seu custo aumentou. Então, olha só, um detalhe aqui que quase ninguém vê, que é a CST, mas sempre que alterar a CST, a indústria tem que alinhar com a gente aí uma mudança na precificação. A mudança da origem também pode significar, tá? A mudança da origem pode significar que o ICMS que estava vindo com 20 agora passa a vir com 12, e aí eu vou ter um impacto no meu custo, ou seja, um impacto na minha lucratividade do meu negócio. E o price, por fim, ele tem que gerenciar toda a lógica de formação de preço, tá? Se o cadastro tem que estar correto, preço, cadastro tributário, custo, impostos, margem, venda. Então você vai ter que relacionar com muita gente. O price ainda vai ter que criar uma tabela, né? Muitas vezes ele pode até ajudar ainda a área de compras a criar uma tabela de negociação para que ele tenha ali, ó, a visão dos impactos e treinar a equipe para implementar essa lógica. Então você vai ter que disseminar dentro do seu negócio todos os processos da área de price. Você está vendo que o price está muito relacionado com a área de compras, né? Muito relacionado. Eles têm que ser parceiros, têm que se dar bem, um tem que ajudar o outro, tá? Mas o price não pode ser amigo do compras a ponto de deixar coisas erradas passar. Ele tem que estar sempre atento para que nada de errado passe ali e aí acaba perdendo dinheiro da empresa. Oportunidades tributárias, né? O Price deve estar analisando quais são as oportunidades tributárias que a gente tem que avaliar. Será que eu estou com custo alto porque eu não tenho um cross-dock? Será que eu estou com um custo alto porque eu não estou comprando pelo CD correto? Será que eu não tenho um benefício fiscal? Será que eu estou aplicando a regra tributária correta dentro do meu negócio? Quais as regras que outros distribuidores estão fazendo hoje? Então, você sempre, como price, você tem que analisar todas as tributações que existem para ter ali um direcionamento correto. Você pode levar, sim, situações para a área tributária, falar assim, olha o que os concorrentes estão usando, olha o método que ele está usando. Será que eles têm um regime especial que eu possa também implementar no meu negócio? E por fim, divergência de entrada, gente. Divergência de entrada é o seguinte: você combina com a indústria um preço, forma o preço de venda, com a tributação parametrizada, com a margem parametrizada, formando o preço de venda. Só que chega uma hora, a mercadoria não entra com o preço correto. E quando ela não entra com o preço correto, acabou com o seu processo de price. Então você pode manter a precificação, mas você tem que buscar o ressarcimento da entrada. Se vier abaixo, quer dizer, você formou o preço errado. Ou a indústria está mandando mais barato, mas por quê? Se está vindo mais caro, você está perdendo margem. Impostos também podem estar vindo mais alto, como a ST, o custo vai ter aumentado. Então, o que, que você faz? Você tem que pedir o ressarcimento e alinhar por que está vindo errado, tá? Sendo que você tem um e-mail para comprovar, sendo que você tem uma tabela que ela te enviou, então você tem todas as informações ali para cobrar o ressarcimento, que é a diferença dos dois impactos, do custo que deveria chegar com o custo que chegou versus o volume. Então a gente conclui aqui os processos de price. São vários processos que eu tenho que implementar no price. E esses processos têm que estar sendo implementados de forma profissional, detalhada, e depois que um processo é inteligente e implementado da forma correta, é só acompanhá-lo, né? Só seguir o processo, acreditar e seguir no processo, tá bom? Então essa aí são mais alguns pontos
importantes para a área de price dentro das distribuidoras. Espero que você, aí que está do outro lado, você tenha se conectado com esses assuntos e veja a importância que é cada detalhe. Não podemos deixar passar detalhes. Você tem uma base completa, temos que gerenciar para que você não tenha susto, tá, na sua lucratividade do seu negócio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo. Tchau, tchau.